Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar muitas dúvidas com relação a perícia de revisão, perícia de pente fino, perícia judicial. Você vai saber aí o que acontece com o pente fino, as últimas notícias, tá? Como isso está impactando diretamente na vida desses segurados que são chamados. Esse pente fino de 2024, ele está focando em revisar benefícios, segundo o INSS, para identificar fraudes, mas também é para economizar 10 bilhões de reais. Entre esses programas, estão aí sendo chamados, tá? O auxílio doença, o BPC, o seguro defeso. A meta é reduzir o déficit, pessoal, que eles falam, e reorganizar os gastos da Previdência. Essa é que é a verdade. Esse papo de fraude, de irregularidade, nós sabemos que tem. Existem sim benefícios que estão sendo pagos de maneira errada, indevida, mas não pode tratar todo mundo como se fosse fraudulento. Esse cruzamento de dados que o órgão também está fazendo é uma das principais ferramentas que está sendo usada nessa revisão para identificar essas irregularidades, como o retorno ao trabalho de quem ainda está recebendo auxílio doença. Nós falamos sempre, você está recebendo benefício de incapacidade, não pode trabalhar, pessoal. Caso o INSS encontre também inconsistências, o pagamento vai ser suspenso e cortado, e os beneficiários serão convocados a justificar a situação, tá? Além de tudo, podem até ter que devolver o dinheiro. Essas ações estão sendo implementadas para ajudar a atingir a meta fiscal e o déficit, né, a zero em 2024. Isso está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, que déficit é esse, né? Está se gastando mais do que se arrecada, né, pessoal? Nós não precisamos nem falar o que está acontecendo. Só cego que não enxerga o que nós estamos vivendo no país hoje em dia, né? Para abordar detalhadamente esses principais momentos da perícia do pente fino, que visa revisar esses benefícios indevidamente, tá? Muitos estão perdendo os benefícios sem justificativa. Nós vamos falar aqui dessas etapas, que é muito importante, que impacta diretamente a vida de todo o convocado, tá? Vamos escrever aqui e tirar essas dúvidas. Essa revisão administrativa realizada pelo INSS, ela está dentro da Lei 8.213 de 1991, que pelo INSS ser o responsável pela manutenção e pagamentos do benefício, o INSS também pode convocar esses beneficiários, claro, com algumas exceções, para participar de revisões, tá? Esse processo está sendo intensificado a cada ano, tá? O governo está apertando. Hoje nós estamos tendo aí a inteligência artificial como uma ferramenta que está sendo utilizada pelo INSS no cruzamento de dados. Então, eles também fazem a leitura de documentação, por exemplo, de laudos. Vai se criando padrão e vai se ficando cada vez mais difícil, tá? E os segurados têm que estar atentos a essas mudanças. Por quê? Pode, como eu já falei em alguns outros vídeos, a inteligência artificial agilizar, por exemplo, um processo de análise, mas ela também vai identificar muitas fraudes, muita irregularidade e inconsistências em documentação. Quer dizer, a exigência vai ficar muito maior, tá? A regulamentação e decretos de medida provisória estão sendo feitos também para tentar combater essas falhas que existem dentro do INSS. O primeiro momento da perícia do pente fino é crucial, que é a convocação. Se você está sendo convocado ou notificado oficialmente para comparecer à perícia, você tem prazo para responder, tá? É importante que você também mantenha os seus dados atualizados no INSS, porque ele vai entrar em contato com você ou por carta, por e-mail ou telefone. Assim que você é convocado, você tem prazo para agendar a perícia. O não comparecimento ou descumprimento desse prazo pode resultar na suspensão do benefício até que a situação seja regularizada. E tem muita gente que não leva a sério. Eu já vi chegar 2 anos para conseguir reativar novamente o benefício, tá? Esse é um momento de preocupação, especialmente para aqueles que dependem do benefício porque só tem ele como renda. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, a documentação, exames necessários para comprovar a situação de incapacidade, nem se fala. Quem assiste os meus vídeos aqui já sabe da importância da documentação. A preparação do segurado para a perícia é fundamental. Reunir toda a documentação médica, laudos, exames, atestados, tudo, até os mais antigos que você tenha, que comprovem que essa incapacidade ela já vem, né, se agravando até chegar no momento atual. Isso é importante. E outra também, os documentos devem estar em conformidade com as exigências do INSS. O que quer dizer isso? Você deve ter o nome do médico, CRM, carimbo, assinatura, a data mais próxima possível da data da perícia, o CID da doença, deve ser um médico especialista, deve estar detalhando
a sua incapacidade, por que está atrapalhando você, por exemplo, na sua área profissional, tudo isso é considerado dentro de um laudo perfeito, tá? Durante essa fase, você vai enfrentar dificuldades. O acesso a gente sabe, por exemplo, a médicos especialistas é problema. Por exemplo, no SUS, muita gente já me perguntou, aceita laudo do SUS? Aceita. O difícil é você conseguir um laudo. Primeiro que, geralmente, os médicos do SUS, eles não são especialistas, esses que atendem nas UPAs. Segundo, é uma consulta que você faz. O médico não vai te dar um laudo numa primeira e única consulta que você fizer. Então, é necessário que você tenha um acompanhamento. Por exemplo, você também deixar a documentação para a última hora. Quem passou por cirurgia não tem mais o histórico cirúrgico. Se você vai pedir o histórico cirúrgico num hospital, eles não te entregam na hora. É 30 dias no mínimo aí para você conseguir, por exemplo, uma segunda via desse histórico. E se a perícia for marcada antes e você chegar, por exemplo, faltando uma documentação importantíssima como essa, que é prova, né, o suficiente para mostrar que você passou por cirurgia, que você está incapacitado, e você não leva um documento desse, você está dando margem para que o INSS faça. Outro momento crucial é, por exemplo, quando o perito vai avaliar a sua condição. Você deve ser claro e objetivo. Muitos peritos não olham na cara do segurado, mal olham a documentação, não examinam, não deixam o segurado falar. Mas acontece algumas vezes, né? Um relâmpago, alguma coisa acontece sobrenatural e o perito pergunta para o segurado, ou ele vai examinar, põe a mão, ele vai ver o que está acontecendo. Tem alguns peritos que fazem isso como teatrinho, né? Eles dão lá toda a atenção para o segurado, mas ele vai indeferir, independente de qualquer diagnóstico que ele tenha. Né? Muita gente já colocou isso aqui nos comentários. Nossa, o perito foi simpático, me examinou, olhou a documentação, fez perguntas e tal. Quando eu fui ver às 21 horas no portal meu INSS, o benefício estava indeferido, quer dizer, não foi concedido. Quer dizer, é tipo um teatrinho, brincar. Agora, se acontece uma coisa dessa, você tem recursos administrativos, recursos dentro do próprio INSS, que são mecanismos que você pode utilizar se você se sentir prejudicado nas decisões. Esses recursos vão oferecer para você uma contestação dessa negação do benefício, tá? Não é muito, sabe, garantido que vai modificar, ao contrário, né? Mais de 90% das pessoas que entram com recurso administrativo contestando a decisão do perito, elas não conseguem reverter a decisão. Existe o recurso judicial também, que é entrar com uma ação. O problema é que você entrar no judiciário, você vai levar tempo, você tem que estar consciente disso. No INSS se resolve mais rápido, o problema é você conseguir reverter a situação. Agora, na justiça, pessoal, é de 18 a 24 meses de espera se não houver nenhum problema ou complexibilidade no processo. Pode acontecer, por exemplo, você vai passar por uma perícia e o juiz não estar convencido, ele pedir quantas perícias forem necessárias. Também pode acontecer coisas boas na justiça, que num caso da pessoa estar numa situação de vulnerabilidade, por ser a única renda e não tem condições de aguardar o término do processo, o juiz pode antecipar uma tutela, né? Seria uma antecipação de sentença. Não é obrigado o juiz fazer isso, mas ele só faz quando ele tem a convicção que esse segurado ele tem realmente direito ao benefício pela documentação, pelo laudo pericial que foi apresentado, e ele vai conceder a tutela. Mas, é o que eu falei, ele não é obrigado. Dentro do INSS existe também o Conselho de Recursos da Previdência, tá? Esse CRPS. O segurado, quando interpõe por exemplo, um recurso dentro desse colegiado, eles têm prazo para fazer essa revisão. Mas o problema é aquilo, né? É um corporativismo. Quem vai fazer a análise desse recurso geralmente tem vínculo com o INSS. É a mesma coisa que o perito do INSS. É um médico concursado, funcionário do INSS, que dá a palavra final da concessão do benefício ou não. Na justiça, o perito judicial ele não tem vínculo com o INSS, o juiz não tem vínculos com o INSS, então a credibilidade aí já é muito maior, tá? Então, nesses casos, quando há, por exemplo, um indeferimento, uma cessação no INSS, ninguém se conforma com isso. Por quê? Porque o perito ganha para indeferir, o perito tá ali para negar mesmo. Quer dizer, isso demonstra a falta de credibilidade. E os segurados estão errados? Não, estão mais que certos. Eu, inclusive, numa situação dessa, eu não acreditaria que o perito foi honesto e justo numa decisão de indeferimento, jamais. Por quê? Como é que você pode chegar a um diagnóstico se você não examinou, não pôs a mão, não conversou, não ouviu o segurado? Isso é
Agora, a via judicial é que nós falamos. Esse perito, ele geralmente é um especialista e ele vai fazer um exame, tá? A perícia judicial é uma etapa fundamental contra o INSS. Esse perito médico, ele vai ter o objetivo de um laudo imparcial que servirá de base para a decisão do juiz, diferentemente da perícia realizada no INSS. Essa perícia judicial ela é considerada mais isenta, né? O perito, como nós falamos, ele não tem nenhum vínculo com o INSS. Agora, também, se a justiça determinar que o segurado tem direito ao benefício, o INSS também tem prazo para fazer a implantação. Além disso, você vai receber valores atrasados. Inclusive, nós colocamos vídeos, acho que alguns vídeos anteriores a esse, falando com relação a atrasados, que é uma notícia muito boa. Vale muito a pena você assistir o vídeo, tá bom? Porque é o que eu falo, né? Nós estamos vivendo uma fase tão ruim que quando a notícia não é ruim, ela não é boa, é uma coisa normal. Nós já temos motivo para comemorar, porque o que nós estamos vendo hoje é só notícia ruim. E não é só a nível de INSS, é a nível de país, né? Então, quando nós não temos uma notícia péssima, né, que principalmente eu que tenho que fazer pesquisa, estar sempre me atualizando, estar sempre de olho, porque eu me propus a fazer esse trabalho aqui para atualizar vocês. E é um trabalho sério que eu faço. Então, eu fico vendo as coisas que estão acontecendo, é um absurdo. E não é só a nível de INSS. Agora, muita gente não enxerga isso. Tem gente que está feliz com a situação que está acontecendo. Por quê? Porque não está entendendo nada. Sabe? É pessoas que, infelizmente, são humildes, não têm conhecimento, sabe? São abusados e ainda agradece, né? Tem gente que é assim, tem gente que é abusado e ainda agradece. É aquela síndrome de Estocolmo, né? Você fica com dó do ladrão, você fica com dó do estuprador, você fica com dó daquela pessoa que está te prejudicando, né? Do desonesto que está te prejudicando. Isso se chama síndrome de Estocolmo, viu, pessoal? Eu não sou médico, mas é o que eu falei, como eu pesquiso bastante, a gente vai pegando um pouquinho de conhecimento. Apesar que tá na hora de formatar esse HD aqui, porque já tá cheio. Tem hora que tá dando, eu tô falando de alguma coisa aqui, tem hora que dá um branco, tem hora que não é tão perfeitinho as coisas não, né? É que depois a gente tem que dar uma editada, mas é difícil. E é um ambiente ruim, né, pessoal? Principalmente para quem está se sentindo pressionado dentro do INSS, preocupado, né? Está se falando aí de muitos cortes de benefício. Para o ano que vem tem muita notícia também que está preocupando com relação a reformas à Previdência, a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo. Isso, olha, nós já tivemos isso em outros países aqui da América do Sul, que fizeram isso, e os segurados da Previdência desses países, olha, se fizer isso aqui no Brasil, vai ter muita gente que hoje está aplaudindo que vai chorar no futuro. As pessoas não têm noção do que está acontecendo, principalmente na área econômica. Não está acontecendo. A coisa está séria, pessoal. INSS está em risco? Está em risco. Segurados, né? O Instituto não está em risco. O Instituto não, ao contrário, só serve para arrecadar dinheiro. Agora, os segurados estão com as suas aposentadorias em risco? Estão. Outro vídeo que nós colocamos com a notícia atualizada. Pessoas aposentadas por tempo de contribuição com mais de 60 anos de idade, pensionistas, estão em risco, muita gente, de perder os seus benefícios. Quer dizer, a pessoa se aposentou por tempo de contribuição, tô tranquilo. Tá não está tranquilo não. Infelizmente, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, é aquilo, né? Nós trazemos a realidade do que está acontecendo. Eu espero que tenha sido importante, um alerta para você atentar com relação a perícias, a pente fino, é sério, tá? Você que está recebendo benefício de incapacidade, preste muita atenção, principalmente na atualização da documentação e na atualização dos seus dados cadastrais, que você pode fazer através do portal Meu INSS. Isso é importantíssimo para você manter o seu benefício. Fora isso, você tem conteúdos aqui, um monte de conteúdos falando sobre tudo o que acontece dentro do INSS. Faça uma pesquisa aqui no canal que você vai ter muita informação relevante, que vai te atualizar, que vai diminuir a sua ansiedade, a sua insegurança, porque vai te dar conscientização do caminho que você deve tomar, tá bom? Então, se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, tá? Porque você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.